sobre os corações, amém? É sempre bom lembrar que nós estamos aqui agora gozando de uma grande oportunidade de Deus para nós, né? Nós somos privilegiados. Deus te dá a oportunidade de você poder adorá-lo, servi-lo, conhecê-lo mais e mais. No meio das dores, das lutas, como cada um vai experimentando. Mas o Senhor está conosco. Amém? Deus abençoe você, Deus te fortaleça. Então, meus queridos, eu quero convidá-los para, junto comigo, nós compartilharmos a palavra de Deus. E nós vamos começar hoje, né? Aqui, uma parte nova da Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 1, de 1 a 28, uma leitura um pouco mais extensa. E por que isto? Quero trazer uma justificativa. Nós estamos nas quartas-feiras, começamos estudando o livro de Juízes, depois Ruth, porque é uma composição que ainda está dentro da mesma direção da história de Juízes, assim como 1 Samuel. E aí nós vamos continuar aqui meditando, lendo a história, extraindo ensinos para a nossa vida hoje. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia encerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém, não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela:
ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela o concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Cana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém. Né? Obrigado, Deus, porque podemos, ó Deus, adorar ao Senhor, Pai. Podemos te louvar. Obrigado, Deus, por nos aceitar em tua presença, Senhor. Ó Deus Santo. Continue, Deus, a abençoar o povo, o teu povo, Senhor. Abençoe todos aqui, todos também que estão acompanhando a transmissão. Abençoe cada um. Transforme a vida de cada um com o teu poder, Pai. Suplicamos a tua graça, Deus, sobre nós. Em nome de Jesus. Oramos. Amém. Bom, queridos, uma leitura maior. E esta leitura, né, esse primeiro capítulo, ele traz a história exatamente do autor desse livro, que é Samuel, que é o que vai redigir, junto com outros, também toda a história de 1 Samuel. Por que outros? Porque depois, mais adiante, Samuel, né, ele passa o seu período, ele morre, mas a história continua. E, como eu mencionei no início, ainda está no período de Juízes, que foi um período que começou no ano 1375 até 1050, quando surge então, Deus levanta o primeiro rei. Samuel, ele nasce no ano 1080. E depois o primeiro rei, que vai ser Saul, no ano 1000, ou seja, Saul, que também, Samuel nasce no ano 1085 e Saul no ano 1080. Saul se torna rei no ano 1050. E aí, nós estamos observando aqui, a partir dessa leitura do primeiro capítulo, o início dessa história. A história de uma família. A história de uma família que estava inserido em um período da história de Israel, onde o povo estava vivendo afastado de Deus. Havia uma tensão, e a tensão sempre era marcada pela ausência de uma espiritualidade, ou seja, que estava em direção a Deus. Uma ausência de uma espiritualidade em subversão àquilo que era errado, mas uma espiritualidade que abraçava aquilo que era errado, não é? Havia uma luta pelo poder, as pessoas lutavam pelo poder, cada um estava fazendo, como é algo marcante no período de Juízes, cada um fazia o que bem entendia, o que achava, porque cada um buscava a sua própria direção, sem submeter, lógico, com ressalva de alguns, mas o texto quer marcar que, em grande parte, lideranças importantes que influenciavam, estavam andando longe de Deus. Havia algo que era marcante nesse período, era o que? A desobediência ao governo e à autoridade de Deus.
Tanto é que, no próprio livro de Samuel, já no capítulo 2, eles fazem menção disso, 2:22, que conta um trecho, só para vocês terem ideia, do que estava acontecendo, de como que era marcante essa desobediência. Era, porém, Eli, já muito velho, Samuel capítulo 2, versículo 22, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será árbitro, pecando, porém, contra o Senhor. Quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Estes homens aqui, eles eram líderes de Israel. Eram pessoas que estavam com a responsabilidade de chegar diante de Deus, que eram mediadores, eram intercessores do povo. Mas os intercessores estavam com a alma corrupta. Sendo assim, a tendência, como o próprio Eli disse, advertindo os seus filhos, quem queria instruir o povo? Quem queria interceder? Como que o povo poderia aprender o caminho certo, o caminho de Deus? E nesse contexto difícil, de baixa espiritualidade, né, de uma servidão sincera ao Senhor, estava então a família de Samuel, que ainda não existia. Estavam ali os pais. Samuel ainda não existia, mas está contando, seja, a história de seus pais. A família de Eucana. E a família de Eucana estava passando, além de estar inserido no meio de um contexto espiritual difícil, onde havia problemas externos, eles também estavam enfrentando os problemas do lar. Como também nós vimos aqui neste relato. E qual que era o problema? Eucana era permitido, o que eu vou citar aqui, era permitido naquele contexto, ele tinha 2 mulheres, ele casado legalmente. Naquela região, naquele contexto, naquele tempo, isto era permitido. Não é que Deus aprovava, os homens permitiram. Ele tinha 2 mulheres. Com uma das mulheres, que era Penina, ele teve filhos e filhas. Mas com Ana ele não teve nenhum, porque Ana era estéril. E o que acontecia? Por ser muito importante, e filho é importante até hoje, por mais que alguns tentam dizer que não é, né? A ponto de não querer filho nenhum. Filho é importante, família é importante. Mas isso era mais acentuado, principalmente para estas mulheres. Ana não tinha filhos, então a outra zombava. Ela já sofria por não ter filhos. E aí havia uma zombaria da parte da outra, que se tornou uma rivalidade dentro de casa. Rivalidade dentro de casa presta, gente? Quando a família, seja os pares, estão sendo rivais, né, dentro de casa, o que vai acontecer? Problema, é ou não é? Agora imagine 2 mulheres sendo rivais. Por causa da atenção de um homem, o que acontece? Se lidar com uma cabeça já é difícil, imagina com 2, buzinando e falando a mesma coisa. Imagine que queixa era essa, né? Esse homem tinha que ser muito forte. Tinha que ter uma mente muito forte. Não é? Mas ele mesmo procurou problema para ele. E aí, a história vai nos mostrar, seja, concentrar exatamente em Ana. Porque é a partir dali que vai nascer Samuel. E vai trazer algumas coisas que são muito importantes na vida desta mulher, que era uma mulher, tinha problema, mas era uma mulher de Deus. Era uma mulher que nós vamos perceber que era uma mulher que buscava a Deus. Essa família tinha problemas, mas era uma família que buscava a Deus. Você tem problema? Sua casa tem problema? Você não pode deixar de buscar a Deus. Né? Então, sobre o que eu gostaria de chamar a sua atenção? Sobre isto. Entrega de tudo para obter o descanso.
E descanso em quem? O descanso de Deus, é claro. Eu não estou falando de um outro descanso. E é isso que vai acontecer, como nós observamos, e nós vamos pontuar algumas coisas que são muito importantes. Como eu disse, a crise vai acentuar e vai trazer alguém neste momento da história que se torna muito importante, que é a vida de Ana. Porque Ana, como eu disse, ela estava sofrendo, como o texto está apontando. Ela estava sofrendo por causa da sua rival. Ela estava sofrendo porque ela amava o seu marido e não conseguia ter filhos. Não era porque o seu marido não a amava, o seu marido a amava, como é narrado aqui, ele a amava. Não era isso. Não era porque ela não era cuidada, ela era bem cuidada. A questão aqui era porque ela não tinha filhos. Então ela sofria. Então, pelo que eu gostaria de fazer algumas perguntas que nós já observamos, mas vamos fazer as perguntas e vamos olhar melhor para o texto, que são do próprio texto. Ana estava sofrendo. Pelo que ela estava sofrendo? Primeira pergunta: que tipo de sofrimento que ela tinha, que ela estava tendo no coração? O que seria a cura também para esse sofrimento? E também o que fazer para obter a cura? O que ela fez para obter a cura? Então, primeiramente, essas perguntas são importantes porque nós também aqui hoje enfrentamos sofrimentos dentro da nossa casa. Sofrimentos que são fora da nossa casa, geralmente nós trabalhamos com eles mais fáceis. Porque geralmente, às vezes, se você trabalha ele de maneira sábia, você vai pegar ele com uma atenção maior ou mais preocupada no outro dia. Se você é sábio, se você tem um problema que é de ordem de trabalho ou algum outro, você vai para casa, vai descansar, foca nele, vai descansar e vai pegar ele no outro dia. Sabedoria te ensina a fazer isso. Não fica dormindo com ele. Fica dormindo tem até pesadelo. Mas os problemas de ordem interna, não tem muito jeito, porque você vai para casa e ele está lá. Então nós temos problemas. É impressionante também como os problemas eles podem ser soluções, eles podem nos despertar, buscar soluções que estão em Deus, nos fazem olhar para Deus. Como os problemas podem nos chamar, nos atrair, nos levar para Deus. E é isso que acontece. Esta família, ela tinha problemas e ela adorava, ela buscava a Deus, era uma família comprometida com Deus. Então, respondendo à primeira pergunta, pelo que ela estava sofrendo? Então, ela sofre, por causa, como eu disse aqui, por causa de uma rival dentro de casa. A Penina provocava ela, de maneira excessiva. E aí tem um parêntese no texto, no versículo 6, que vai dizer que ela era uma rival, e provocava de maneira excessiva, usando exatamente, provavelmente aqui, argumentos que o Senhor não te abençoou, abençoou a mim. Que duro isso, hein? Quando às vezes a gente caminhando com pessoas que estão do nosso lado, que pessoas vão golpear usando o próprio Deus para golpear a gente. Golpear usando aquele que é o portador da bênção para machucar a gente. E aqui ela usava isso, o argumento, que Deus, o Senhor não te abençoou. Abençoou a mim, mas não te abençoou. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes tem esses que vão dizer assim, tá vendo? Você é um maldito, Deus te abençoou. Deus abençoou a mim. Joga maldição. Vamos usar de maneira dura. Como é que o coração fica sentindo, hein? Nossa, puxa vida, Deus fez isso. E nesse caso aqui, nós vamos entender que Deus estava agindo na história. Então, ela sofre por isso. Porque a rival usava desses argumentos e dizendo, eu tenho filhos, você não tem. Agora, o porquê que Deus não abençoou ela? Porque não se sabe, a gente não sabe o porquê que Deus não estava abençoando ela também. O que nós podemos fazer é levantar aqui conjecturas. Que, por exemplo, pode ser
aqui um argumento que eu uso aqui, pode ser algo, está acontecendo algo, que já havia né, uma história semelhante no passado, que é registrada em Gênesis capítulo 29, versículo 31, quando Jacó também, ele trabalhou para o seu sogro Labão, por Raquel, né, 7 anos, e na hora de casar, o sogro enganou ele, bebedou ele, casou com a Lia, que era mais velha. E ele teve que trabalhar mais 7 e ficou com 2 mulheres. Ele queria só uma, mas teve que ficar com 2. Porque não era costume da região. Olha, aqui não é assim. Casa primeiro é mais velha. Ele aceitou, beleza. Ele casa, mas o coração dele estava em quem? Estava em Raquel. E aí, por causa disso, Deus fechou a madre de Raquel. Porque Jacó, eles tratavam a Raquel, Lia, de maneira, ele desprezava ela. Pode ser que acontecesse isso aqui também, nesse caso. Pode ser que havia, né, um certo desprezo do marido para com Penina. Pode ser, esta é uma possibilidade. O texto não diz, mas pode ser. Que Deus então agiu assim porque estava ensinando algo muito importante para o marido. E também ao mesmo tempo para Ana. Porque o casamento, por mais que era daquela forma, era algo sagrado. Deus queria o quê? Equidade, equilíbrio. Porque o casamento é algo importante mais para Deus. É uma aliança diante de Deus. Então, já que ele fez assim, ele devia cuidar das duas. Não poderia se tratar com tanta diferença. Devia ser mais equilibrado. Então, Deus ele trata assim para chamar a atenção. Pode ser isso. A segunda pergunta que foi feita, que tipo, né, de dor ela tinha? Qual era a dor, a sua dor? A dor que ela sentia não era uma dor, nós podemos dizer, de física, por uma dor de cabeça, uma dor por causa de uma doença, como doenças modernas que nós conhecemos, né? Que aquelas que ficam 24 horas na vida da pessoa, doendo músculo, doendo juntas. Não era esse tipo de dor. Era uma dor de alma. Era uma dor gerada pelo desprezo. Era uma dor porque ela sentia-se amaldiçoada. Qual que era a dor? Por não poder gerar filhos. Enquanto ela via que a sua rival, a esposa, né, a outra esposa do seu marido, que era legal também, era fértil. Ela vendo as crianças ali andando e olhando para ela naquele contexto, eu não tenho nenhum, e ela tem vários. Aqueles meninos todos cheios de vida, eu não consegui gerar a vida, eu sou uma mulher de ventre seco, de útero seco. A dor de que ela amava o seu marido e não podia dar filhos, porque o amor é isso, quando alguém ama demais o outro e quer dar algo que não consegue, isso acaba o quê? Gerando dor no coração. Ela sentia-se assim, ela não poder dar algo que fosse dos dois, ter algo dos dois ali, sendo gerado do amor dos dois. Então ela não queria, a dor também, porque ela não queria sentir-se envergonhada, era situação de vergonha. É uma dor porque também, ela não tendo filhos, ela não se sentia abençoada mais do que amaldiçoada. Aquelas palavras de Penina tinham efeito na cabeça. Você não é abençoado. Ela sentia-se assim, eu não sou abençoada mesmo. A sua dor era tão forte, tão acentuada, que nós lemos no versículo 8, que ela perdia até a fome. Essa dor de alma, aquela angústia de alma, fazia ela perder a fome, todo o apetite, todo o interesse por comer. E a sua dor era tão forte que gerava uma tristeza profunda. O coração ficava muito triste. Possivelmente, se fosse hoje, alguém ia dizer assim, você está com depressão. Né? Que é isso, a dor dela era profunda, a tristeza também era profunda, ela não come, depressão, precisa ir para o médico, tomar alguns remédios, né? Para você aí, e assim por diante. Então, este era o tipo de dor que fazia com que ela ficasse desta maneira, sentindo amargurada de alma e atribulada de espírito, como ela narra para Eli, quando Eli vê ela lá tão amargurada diante de Deus, orando, uma pessoa amargurada de espírito, que ela não conseguia nem ter voz, só mexia os lábios e falando de maneira intensa, né, e
e muito profunda, e ela vai dizer, porque eu estou amargurada. Mas não é a amargura que ela despeja em cima de alguém, ela vai despejar em cima de Deus. Nós vamos aprender isso aqui. Então, veja o estado de alma, né? A dor dela era esta. Esta dor por não ter filho gerou no coração desta mulher esse tanto, né? Desencadeou tantas coisas, sentimentos que são todos negativos, que não faz a pessoa ficar para cima, mas para baixo. Mas interessante, ela que estava indo, continuando, vamos pensar assim, se nós olhar para o texto, indo para a igreja, que ela estava lá no templo desse jeito. Tudo isso acontece, todo esse efeito, porque eles iam de ano em ano, lá porque era o dia de chamada, a grande festa, eles iam adorar a Deus, eles estavam lá, comendo junto com os outros, mas ela estava triste, mas estava lá, foi buscar a presença de Deus, foi dentro de baixo da autoridade. E aí a terceira pergunta é, o que seria a cura? A cura, no caso desta mulher, era ter um filho. Se ela tivesse um filho, como ela disse no versículo 11, ela pede a Deus um filho, era só isso que ela queria, ter um filho, para sentir-se o quê? Realizada. E hoje, como eu estou traçando esse paralelo, que hoje não é filho, as pessoas não sofrem porque quer ter filho, a maioria não sofre, né? Mas as pessoas sofrem por outras coisas, sofrem às vezes por doenças mesmo, doenças que estão de ordem no corpo, não são psicossomáticas, mas às vezes coisas que estão agredindo, problemas no lar, que estão acontecendo lá, que não fala para ninguém, está sofrendo. Às vezes dentro da ordem, às vezes de trabalho também, que precisa do trabalho, não se vê outra maneira de sair de lá, está sofrendo também. Crise, né, dentro da nossa sociedade, as coisas que estão acontecendo, os medos que o mundo produz, também que geram estas coisas, preocupações e dores. E as pessoas então estão sofrendo. E aí, o que seria a cura também? Qual que seria? Será que a cura que ela estava buscando, né, a cura para ela era ter um filho? Qual que seria a cura para alguém hoje, para você, que às vezes foi despertado nesta pergunta? Ela seria o filho. Eu preciso ter um filho. Então, mas já que a cura é isso, o que fazer para obter o remédio, que era o filho? O que ela fez? Ela foi, como o texto está dizendo, desde o início, ela foi até Siló. E o nosso tema é, entrega tudo para obter descanso. Ela foi até Siló. Siló, a palavra Siló era uma região, mas ela tem um significado que é Messias, messiânico. Messias, quando nós ouvimos esta palavra, é ungido de Deus. É o lugar do ungido, do rei, governo. Siló é o lugar do tabernáculo e da arca. A arca estava em Siló. O tabernáculo estava em Siló. Era o lugar onde Deus estava. Era o lugar da presença de Deus. Por isso então, Messias. Siló significa Messias. É ali também que no livro de Juízes, depois no ano 1050, que vai também, Samuel sai de Ramá e vai ungir, porque ele está cuidando da arca. Ele é o cuidador dessas coisas. Samuel é o que vai cuidar. Ele vai ungir o rei, o primeiro rei. Ele vai ungir também o segundo rei. Então, Messias. Todo o texto, toda a história desta família, esta família de adoradores, que tem os seus problemas, mas estão adorando Deus, todas as dores que Ana estava enfrentando dentro do seu lar, todas as coisas também, todas as tensões produzidas dentro do lar, que Eucana tem que gerir, tem que ser um bom gestor, tem que ser um bom marido, com os seus filhos e também com a outra esposa. Toda essa história, Deus está usando esta família, atuando na vida desta família para contar algo maior. Para nós hoje, que seja exatamente o lugar que nós precisamos estar e confiar, que é um lugar onde há o descanso. Porque a palavra também significa descanso, nesse contexto. Descanso. É o lugar de fato onde Deus está, só pode ser o lugar de descanso.
O lugar onde Deus está só pode ser um lugar de descanso, realmente é isso. Então, qual que seria, já que ela buscava, ou seja, uma cura, e se você também busca uma cura, e você, a minha cura seria isso, se eu encontrasse isso, o que fazer? Aqui ela está indo junto com, ela vai com o seu marido, a história conta isso de ano em ano, nas festas em Siló, ou seja, o lugar do Messias, ou seja, o Messias, o lugar de Deus, onde está o tabernáculo, onde está a arca, onde é o lugar da adoração. Messias, também ou seja, esta referência messiânica, porque transmite a ideia desse encontro do lugar de descanso, como nós vamos ver, onde no livro de Gênesis, ele vai nos ensinar, nos vai contar sobre exatamente isso. Se eu não me engano, aqui é Gênesis 34, versículo 9 e 10, porque onde Jacó está dando a bênção para os seus filhos e para Judá, ele dá esta bênção. Ele vai exatamente dizer a respeito de quem é este, de como que seria a bênção dele diante dos seus irmãos. E isso é fantástico. Por quê? Porque ele está falando de algo poderoso. De algo poderoso. É o lugar onde Deus está abençoando. É o lugar de onde, seja, o cetro não vai se apartar. É este lugar da bênção de Deus, é o lugar de descanso, é o lugar que é Siló. Também, meus irmãos, já que estas pessoas estavam afastadas de Deus, e já que o remédio é esse lugar é o descanso, esta família que estava sofrendo, esta família que precisava de Deus, nós vamos encontrar o quê? Esta família, como eu disse, adorando, fazendo, ou seja, buscando de fato o descanso em Deus. Por quê? E por que isto? Porque todos aqueles problemas que existiam, que não foram negados de forma alguma, foram verificados, foram apontados no texto. Os problemas da família, o problema que estava acontecendo entre as duas esposas, não foram ocultados, mas foram mencionados para exatamente mostrar que havia uma solução. Havia um descanso para esta família. Havia uma cura. Havia providência de Deus para esta família. Há uma providência de Deus quando nós entendemos exatamente o propósito de Deus, aquilo que o Senhor Ele quer fazer nas nossas vidas também ainda hoje. Então Siló era este lugar de descanso. A alma de Ana, que estava embriagada, ela começa então a obter esse descanso a partir do momento em que ela se encontra em Siló, em que ela está na presença de Deus, em que ela então ela decide comunicar, porque a princípio as coisas estavam, por enquanto, parece que dentro de casa, somente dentro de casa, somente ali seja falado e vivido entre eles, mas agora, de fato, ela o quê? Derrama diante de Deus. Porque ela entende que este lugar, que Siló, é o lugar de Deus, é o lugar onde Deus está. É o lugar, então, de fato, que ela pode, com a alma embriagada pela tristeza e pela dor, pela vergonha, ela pode, então, entregar estas coisas, porque ela entende, ela agora, naquele momento, em que tudo é comunicado diante de Deus, mesmo com esses problemas externos e familiares, ela, então, ela enxerga a esperança, ela tem certeza de esperança. Por isso que ela está orando. Por isso que ela está orando de maneira intensa. Havia esperança de mudança. Havia esperança de confraternização. Por quê? Porque ela não queria somente, receber aqueles presentes que o marido
dava em confraternização, essas coisas que existiam. Ela queria algo maior, mas ela agora começa a enxergar isso de maneira mais intensa, porque ela derrama diante de Deus. E aí ela foi o quê? Ter paz. Ela foi ter paz. Olha o que diz o versículo 17, que nós lemos. Então respondeu Eli: vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela estava triste o tempo todo. Como alguns diriam hoje, depressiva. Qual que é o remédio? Toma uma pílula aqui, tá? Mas neste caso aqui, ela foi falar tudo para Deus. Ela foi derramar tudo diante de Deus. Ela entregou todo o coração, abriu o coração, dilatou o coração diante do Senhor. Confessou todas as dores. Então ela vai em paz. E depois ela levanta cedo e adora ao Senhor com o seu marido e vão para casa. E foram viver a vida familiar. É onde a criança é gerada, né? Como está no 19, versículo 19 e versículo 20. Ana, algo importante então, já que nós estamos falando de entrega para obter descanso, já que a cura estava em Deus, como que surge esta cura? Ela ora? O que se continha nesta oração? Exatamente isso aqui. Ana tinha a sua maternidade impedida por Deus. Deus estava trabalhando em sua vida nesta hora. Estava impedindo, mas Deus estava trabalhando em sua vida. E aí eu entendo que é para chegar até Siló, até o descanso de verdade. Muitas das vezes, a gente não entende porque certas coisas estão presentes em nossa vida ainda. E será que Deus está trabalhando? Deus não está ouvindo? Deus está trabalhando. Porque Deus quer que você chegue também até Siló. Ou seja, ao descanso verdadeiro, ao lugar de descanso. Ao lugar que é o próprio Deus, a sua presença de verdade, com toda intensidade. Porque tem vezes, se não for assim, a gente não derrama. Não é verdade? A gente não derrama. A gente não consegue derramar diante de Deus. A gente não entrega diante de Deus. A gente não faz exatamente o que precisa ser feito. Ou não é assim? Deus estava trabalhando na vida dela. E por que Deus estava fazendo isso? Para que o seu coração fosse capaz de entregar o maior valor de sua vida. Qual era o maior bem que ela queria ter? Isto era tudo da vida dela. Ela queria ter o maior bem, é entregar antes de ter. Para que ela pudesse ser capaz de fazer isso. Um filho que ainda ela não possuía. O maior sonho de sua vida, o maior sonho da vida de Ana era ter um filho. Ela sofreu por causa disso. Mas ela não tinha, ela ia de ano em ano, e não tinha. Mas um dia ela faz o quê? Ela vai descansar de verdade. Como? Ela está indo para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, como se fosse hoje, vai para a igreja, mas não ouve e não entrega, e não entra neste relacionamento profundo com Deus, e não entrega. Como se fosse assim. Mas chega um momento em que ela quer algo, mas ela faz algo que é
transformador. Que é isso? Acontece uma transformação no seu coração. Deus estava trabalhando. Por quê? A guerra era por causa de não ter filhos. A amada estava fechada ainda. Deus estava trabalhando no seu coração para que ela pudesse, então, entregar o seu sonho, o maior sonho da sua vida, a Deus, antes mesmo de tê-lo. Antes mesmo de tê-lo concretizado. Olha o versículo 11. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhes der um filho varão, o Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Deve ser consagrada a Deus. Olha só, ela está querendo, ela é capaz agora de dizer assim: eu quero, Senhor, se o Senhor me abençoar desta forma, eu dou para o Senhor. O maior sonho. É só um coração que foi trabalhado pelas mãos de Deus, que passou a entender que Deus está atuando, está trabalhando, é que é capaz o quê? De agora entrar em conexão com Deus e entender o que Deus quer. Por quê? O contexto que eu disse eram de pessoas corruptas. Eu li que os filhos de Eli estavam afastados. A família de Eucana era da tribo de Levi, linhagem sacerdotal. Deus precisava de alguém que ouvisse ele. E Deus está trabalhando na vida de uma família, de uma mulher que está sofrendo. E agora ela fala assim: eu te devolvo. O que é que Deus então faz? Agora eu sei que você está em conexão comigo de verdade. Agora você está descansando em mim. Como Deus trabalha nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja, vamos para um lugar, vamos para um movimento de oração, mas muitas vezes a gente o quê? Não entra em conexão com Deus. Não entrega de verdade. Nós ficamos cheios de reservas. Eu vou terminar, meus irmãos, que eu estou olhando ali, o tempo está acabando, né? Já acabou já, né? Então, ela apresenta o sonho de fé e entrega ao Senhor tudo. Ela agora é capaz de fazer isto. Ela devolve. Após, então, o sonho concretizado, meus queridos, após o menino se conceber, gestar 9 meses, nascer, ficar 3 anos com ela amamentando, ela realmente descansa. Ela tem o sonho concretizado. E ela devolve ao Senhor. Ela entrega o menino para ser criado agora na casa sacerdotal, para servir a Deus. Como é que, se você entregasse um filho seu, como é que seria o seu sentimento? Que jeito você ficaria? Você ficaria bem com você mesmo? Você se sentiria culpado? Como é que seria? Como eu entreguei meu filho? Porque tem tantas pessoas que abandonam os filhos, né? Abandona aí, tem gente que nasce a criança, a mulher, põe na caixinha, deixa no lugar na porta da casa de alguém. Aqui não, ela amamenta, tem um laço com ele, mas ela sabe o seguinte: você é de Deus. Deus me deu, mas já te devolvi. Antes de você nascer, antes de você ser gerado, eu já tinha te entregado, hein? Que o Senhor me deu, você é de Deus. Ela foi e entregou mesmo. Mas o interessante nisso aqui é que o sonho foi concretizado. Ela não voltou atrás. O marido dela disse: olha, sabe que eu concordo com você, contando que você faz tudo que você prometeu, né? Mas não tem dor, ela continua em paz. O descanso está no seu coração. Por que será, hein? Porque ela teve descanso quando ela conversou com Deus. Ela não tem dor, ela não tem arrependimento de entregar o menino. Aquelas dores que incomodavam lá, ficou tudo passado. Nenhuma das dores passadas não tinha mais poder sobre a alma desta mulher, dessa mãe. E ela só tinha um filho. E ela não pediu mais. Ela entrega porque sabe que Deus é Deus, Deus a ouviu. E ela tem paz, então, de devolver a Deus o sonho que ela sonhou. Ela tem paz de devolver a Deus o sonho de maneira consagrada. Isso aqui foi consagrado para Deus. Então, por isso que é esse lugar de descanso. Ela devolve sem pedir mais. Ela não reclama com seu marido concorda com tudo, com a devolução, ele é um apoiador.
Ela está devolvendo, não pedindo mais. E quantas vezes a gente quer entregar a Deus, né? E vai entregar assim, e aí, quando a gente faz isso, é porque não tem descanso. Deus, eu te dou isso, você me dá isso aqui. Pedindo mais. Se eu tenho que provar, não. Ela tem descanso no coração. Porque Deus, ela está em conexão com Deus. E Deus está usando a vida dela para mudar o período nefasto, negro da história de Israel naquele momento. É a mulher que estava sofrendo, mas Deus está usando a vida dela, ela entende agora. Então o nosso sofrimento, o sofrimento de hoje também, se você entrar em conexão com Deus, você vai exatamente sentir a mesma coisa. Deus pode usar a minha vida. Deus pode usar a sua vida, o seu sofrimento, o seu dilema. Deus pode usar a sua vida para exatamente estar mudando situações. O que a gente precisa fazer para curar a nossa dor é confiar em Deus e entregar tudo a Deus, para ter descanso. Porque quando a gente descansa de fato em Deus, entrega tudo, que a gente vai ter o descanso verdadeiro. Então ela devolveu a Deus. E aí, Deus toma isso das mãos, recebe isso das mãos da família de Ana, de Eucana, recebe esse grande presente para realizar uma bênção maior ainda em Israel. Por quê? Samuel vai se tornar o grande sacerdote, um grande juiz, um homem excelente. Isso, meus amados, é o que Deus, Ele faz, é isso que o Messias, né? Este lugar, que era lugar de descanso, Messias, que tem a ver com ungido, ele está apontando para Jesus, porque Jesus, ele é o Salvador. Siló já veio, a promessa até que venha Siló, isso já aconteceu. Então, quando alguém é trabalhado por Deus, por Jesus, essa pessoa, assim como Ana, ela pode então, já que Deus te deu a vida, você nasceu, você está aqui hoje, você pode então devolver a sua vida para Deus. Como? Aceitando a Jesus. Sabe, quando alguém faz isso, quando a gente faz isso, Deus então usa de maneira grandiosa a sua vida para fazer coisas maiores na vida de tantas outras pessoas neste mundo. Você será um adorador ainda melhor de Deus. Quando alguém entrega, porque Siló representa exatamente essa ideia de Messias, de descanso. E este é o lugar onde Ana foi buscar resolver as suas dores. E ao mesmo tempo que Deus nos conta, Ele está usando a história dela para nos apontar a respeito de Jesus. Jesus é o Messias, como está em João 1,41. Encontramos o Messias. Ele é este lugar. Ele está chamando nós hoje para confiar nele, para segui-lo, para derramar em sua presença, como Ana fez. Ela derramou a sua alma de fato na presença de Deus. Ela entregou as suas dores. Nós temos problemas também, nós enfrentamos dores, mas é necessário nós nos dilatarmos diante de Deus, não só agora, mas como de maneira repetida que esta mulher fez, até ela entender e entrar numa conexão profunda com Deus, de fé. Aquela entende, eu vou entregar tudo, eu não vou mais resistir. Se o Senhor me der, eu devolvo. O Senhor, Ele já te deu a vida, devolve a sua vida para Ele, entrega a sua vida para Ele. O Senhor te deu família, entrega a sua família para Ele. Coloque, Senhor, eu vou devolver. O Senhor tem te dado o que mais? Coloque isso na mão de Deus, para Deus transformar em algo maior. E quando você entende que as mãos de Deus é segura, você então descansa. Porque em Deus está o descanso. Muitas das vezes, nosso sofrimento é aumentado, porque a gente fala com Deus, mas quer resolver. A nossa mão é fraca. Os recursos nossos são limitados. O recurso humano é limitado. Mas o Senhor não. Nós vemos a história, é só diante dessa visão que nós temos aqui agora. Mas Deus já sabe de toda a história. Deus já sabe. Então, confia em Deus. E entrega para que você tenha o descanso.
O descanso está em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, bendito e poderoso. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, como, ó Deus, é necessário nós repetirmos, ó Deus, dia após dia, a ação de entrega. Até Deus, nós tenhamos, ó Deus, entregado tudo a Deus. Os nossos maiores sonhos, ó Deus. Como no caso, ó Deus, de Ana, que tinha, Deus, um sonho tão grande, era o maior sonho. Era o sonho que resolveria como resolveu as suas dores, suas situações difíceis, tristeza, dor, vergonha, Senhor. Ó Deus, que pôs fim, Deus, a palavras, ó Deus, agressivas ao seu coração. Deus, mas antes dela disso se tornar, ó Deus, concretizado, ela pediu e entregou tudo, dizendo, eu devolvo tudo. Senhor, que os nossos corações, ó Deus, possam ser trabalhados assim. Que nós possamos ir buscando o Senhor, Deus, até que nós tenhamos, ó Deus, a compreensão plena da Tua vontade para nós. E nós possamos, quando nós pedirmos, nós então chegamos ao ponto de dizer, Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo tudo para o Senhor. Ah, Deus, quando isso acontecer, Deus, a nossa alma, Deus, será inundada, Deus, do Teu descanso. Porque, Deus, compreenderemos que já temos tudo, porque nós temos o Senhor. Mesmo quando as coisas estão difíceis, nós temos tudo porque temos o Senhor. Mesmo, ó Deus, sabendo, Deus, de lutas dentro de casa, nós temos tudo porque temos o Senhor. O Senhor está atuando em nossas vidas. Ó Deus, então dá paz. Fortalece o Teu povo. Assim como o Senhor fez na vida de Ana, que nós possamos, ó Deus, compreender, porque nós iremos louvar o Senhor, louvar o Teu nome. Glória a Deus te damos. Abençoe cada um, no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém.